se você estiver se agarrando ao sofrimento. Não necessariamente porque você gosta de sofrer, mas porque depois de tanto tempo, aquela dor, aquele sofrimento se tornou familiar e pode ser que isso pareça absurdo para você, ao mesmo tempo que você talvez perceba que está fazendo isso na sua vida em alguma determinada área, em algum determinado grau. E nesse vídeo eu quero te explicar o porquê que algumas pessoas se apegam a esse sofrimento, a essa dor, porquê que isso é de certa forma útil para aquela pessoa e porquê que não consegue sair, mesmo que deseje sair desse contexto, não saiba como e não consiga fazer isso. Na verdade, isso começa a acontecer com uma experiência. Afinal de contas, todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida por uma experiência que é difícil, que é desafiadora, que dói, que não é agradável, que a gente fica triste, que a gente não gosta. Enfim, a gente vai passar por algo assim. Pode ser um abandono, pode ser uma traição, pode ser uma rejeição, pode ser uma perda, pode ser uma injustiça, não importa o que seja. E esse não é o problema em si, porque os acontecimentos estão aí na nossa vida o tempo todo. O que mais faz diferença, o que mais impacta na nossa vida não é necessariamente o acontecimento, é aquilo que a gente faz a partir do acontecimento, é a forma como a gente interpreta o acontecimento. É o quanto tempo a gente gasta sofrendo por aquilo, o quanto tempo a gente gasta compreendendo aquele acontecimento, entendendo qual é o aprendizado, qual é a nossa parte, qual é a nossa responsabilidade, qual é o próximo passo, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, aprender, enfim. Normalmente a gente não gasta muito do nosso tempo observando esse acontecimento por essas outras perspectivas. Normalmente é só em um evento ruim, eu tô sofrendo e quanto tempo eu vou ficar sofrendo por isso. E as pessoas que estão nesse estado, que elas estão vivenciando essa dor, esses eventos, eles deixam de ser somente uma experiência. Eles passam a fazer parte de quem a pessoa é. Transforma-se na identidade dessa pessoa. Então ela não vê mais como um episódio onde ela foi rejeitada, um episódio onde ela foi traída, um episódio onde ela foi abandonada. Não, ela começa a se definir, ela começa a se rotular como uma pessoa abandonada, como uma pessoa rejeitada, como uma pessoa traída. Ou seja, o significado que ela deu para aquele evento é justamente de que aquilo que aconteceu com ela não simplesmente aconteceu com ela, mas sim é ela, e ela se define com isso. Por isso ela não consegue sair dessa dor e desse sofrimento, ou seja, ela tem esses pensamentos e esses sentimentos rodando internamente sempre. Então esse sofrimento, essa dor, essa rejeição, essa perda, tá todo dia, todo momento reverberando internamente. E se você viu o vídeo anterior onde eu falei sobre a gente trazer para nossa vida aquilo que é coerente com o que nós estamos vibrando, que a gente vai sintonizar, você pode imaginar que a pessoa que ela está reverberando sempre nesses sentimentos negativos e repetindo esse mesmo padrão por tanto tempo e de forma tão intensa, ela obviamente está se conectando. A frequência dela está justamente nessas coisas que são ruins, nessa dor e nesse sofrimento. Então é claro que na vida dela vai aparecer mais situações, vai aparecer mais pessoas que reforcem e que intensifiquem tudo isso que ela já está vivendo. E ela não consegue sair desse limbo que ela mesma criou porque ela não entende muito bem o porquê ela está, como ela se colocou ali e muito menos como sair. Então, compreender, ter clareza, obter compreensão sobre como as coisas acontecem, como funciona na nossa vida é libertador, porque é nós que temos essa capacidade de se colocar em situações ruins, desafiadoras, de criar isso para nossa vida, assim como somos nós que temos a capacidade de criar resultados, criar situações diferentes para a nossa própria vida. Só que para isso a gente precisa entender como que funciona. A gente precisa aprender a usar esse poder que todos nós temos a nosso favor. Usar de acordo com aquilo que a gente deseja, coerente com a vida que a gente quer ter. E não de forma aleatória, não de forma inconsciente, onde eu saio criando coisas indesejadas, aquilo que eu não queria estar vivendo na minha vida, que vai me causar sofrimento, que vai me causar tristeza, que vai me causar desequilíbrio, que vai me afastar realmente de uma vida plena e abundante. Bom, e tudo isso fica muito desafiador e é tão difícil sair desse limbo porque
para sair disso, a pessoa ela precisa se desprender, ela precisa sair dessa identidade que ela criou, dessa identificação que ela fez com aquele episódio. Só que existe um ponto importante que muitas vezes as pessoas se identificam tanto com o acontecimento da vida delas, com determinada coisa, e elas se vitimizam, elas se sentem injustiçadas, tristes, deprimidas, porque é uma perda, porque, enfim, por N motivos, e elas ficam tão tristes, e elas ficam tanto nessa energia, e elas vibram tanto nisso, que elas produzem tanto isso para a vida delas, que se a gente tirar isso, se a gente tira essa dor, esse sofrimento, essa vitimização, essa pessoa injustiçada, se a gente tirar tudo isso, o que sobra daquela pessoa? Ela muitas vezes não consegue encontrar nada, ela não se encontra mais na vida dela, porque a verdadeira essência de quem ela é já se perdeu, porque a vida dela passou a ser a identidade que ela construiu em cima daquele evento, daquele acontecimento. Então a vida dela é triste, os dias dela são tristes, ela sempre acaba sofrendo mais, ela sempre acaba tendo eventos que colocam ela numa posição de mais dor, de mais... Então tudo isso está acontecendo. E se tirar isso da vida dela, o que vai sobrar? Como essa pessoa vai se reconhecer? Então, para a gente sair desse contexto, a gente vai precisar mudar essa autoimagem, mudar essa versão, essa história que a gente criou para a nossa vida. E entender que os acontecimentos vão passar pela nossa vida e nós precisamos escolher o que nós vamos fazer com isso. Ou a gente transforma isso na nossa identidade e passa a nossa vida toda sofrendo e se vitimizando e criando muito mais disso para a nossa vida, ou a gente escolhe o aprendizado que aquilo trouxe, ou a gente escolhe o ponto positivo que aquilo trouxe, a gente escolhe olhar sobre uma ótica diferente e entender que existe inúmeras possibilidades, inúmeras alternativas para a gente olhar e fazer diferente dentro da nossa própria vida. A nossa vida não está limitada a um único resultado específico. Nós estamos escolhendo o tempo todo o que é que a gente deseja viver. Por mais que às vezes a gente não saiba, não entenda isso, por mais que às vezes a gente não queira acreditar sobre isso, porque acreditar ou entender isso traz sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque uma vez que eu entendo que eu produzo todas as coisas na minha vida, que eu produzo todos os resultados, que eu tenho essa capacidade, que eu estou, através dos meus pensamentos, sentimentos, da minha energia, produzindo tudo que eu vivo, eu tenho que ter muita autorresponsabilidade. Eu tenho que entender que eu sou responsável por absolutamente tudo que eu vivo. E a maior parte das pessoas não está preparada para isso. Elas literalmente precisam de uma pessoa, de um evento, de um acontecimento, de uma instituição, de um presidente. Elas precisam de alguma coisa para terceirizar, para justificar a vida delas. Por quê? É pesado demais entender que eu crio tudo aquilo que eu estou vivendo, que eu estou a cada dia escolhendo o que eu vou viver, o que eu vou colher. Eu estou escolhendo o que plantar, eu estou escolhendo as causas para que eu colha os efeitos, os resultados. Então, normalmente, a pessoa que ela criou de um evento a sua identidade, e ela se coloca nesse papel, nessa posição de sofrimento, nessa posição de dificuldade, de dor, vai ser realmente muito mais difícil olhar e entender para sair disso do que aquele sofrimento que ela já conhece, que ela já está habituada a viver. Então, normalmente, essa pessoa ela vai preferir aquele sofrimento familiar do que esse sofrimento desconfortável de romper com essa identidade, romper com essas crenças, entender que eu estou criando tudo aquilo que eu vivo na minha vida, responsabilizar-se por isso e começar a produzir coisas diferentes. Por mais que esse segundo caminho seria a melhor alternativa, porque você poderia criar coisas completamente diferentes para sua vida e não seria tão ruim e tão desconfortável quanto você passar a sua vida toda reverberando, girando sempre nos mesmos problemas, nas mesmas dores, nos mesmos desafios, enfim, no mesmo sofrimento. As pessoas muitas vezes não vão querer escolher esse segundo caminho, porque para elas parece muito mais difícil, muito mais complexo e muito mais dolorido do que aqueles que elas já sabem como que é. Ela já conhece o sofrimento, já é familiar, ela já está até acostumada com aquilo. Então a pessoa muitas vezes, sem perceber, ela começa a reorganizar toda a vida dela
em volta dessa ferida. É como se não existisse vida sem aquela identidade que ela criou, sem aquela dor, sem aquele sofrimento, sem aquela vitimização, sem aquele problema, enfim. A vida dela passa a ser isso. Ou seja, ela aceita e ela organiza tudo ao seu redor a partir daquilo que ela acredita que agora é quem ela é e a vida que ela deve viver. E com isso, ela vai sempre continuar produzindo exatamente as mesmíssimas coisas, a menos que ela decida sair desse lugar, romper com essa identidade, romper com essas crenças, romper com esse acontecimento que não é mais só uma experiência e sim uma identidade, ressignificar, mudar tudo isso e decidir que ela quer viver uma coisa diferente. Só que isso assusta um pouco as pessoas, isso parece demais para nós, por isso que a gente está sempre procurando justificativas, pessoas, responsabilizando os outros, tentando tirar o peso das nossas costas, porque ao que tudo indica é como se a gente tivesse medo de encarar a ideia de que a nossa vida é nossa responsabilidade. Tudo aquilo que nós vivemos, somos nós que somos responsáveis. E nós estamos, de algum modo, escolhendo, determinando o que nós vamos viver, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, talvez o sofrimento nem seja mais o seu maior problema. Talvez o maior problema seja o quanto você se acostumou a olhar para si mesma através desse sofrimento. A grande questão é que, assim como você decidiu ser definida por esse acontecimento, você decidiu ser essa pessoa abandonada, esquecida, traída, injustiçada, você pode decidir ser uma pessoa diferente. Você pode decidir ser a pessoa que aprende com tudo isso, que sai desse contexto. Você pode decidir ser a pessoa que supera os seus desafios, as suas dificuldades, os seus sofrimentos e que constrói uma coisa boa com cada dificuldade que aparece para sua vida. Você pode decidir ser uma pessoa diferente e produzir resultados diferentes na sua vida. Assim como você decidiu estar definida pelo sofrimento e você está criando mais sofrimento para sua vida, você pode sim criar o oposto, desde que você decida fazer isso e você sustente a intenção, o equilíbrio da sua energia, das suas crenças, seus pensamentos, sua autoimagem, enfim. Você precisa decidir sair desse lugar, você precisa decidir se tornar uma pessoa diferente. Esse é o primeiro passo. Eu espero que a mensagem desse vídeo tenha ficado clara, tenha te ajudado. Se você gostou, se achou relevante esse conteúdo, deixa um like aqui embaixo desse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você vai acompanhar todos os vídeos novos que eu trago por aqui toda semana. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.